que é o que o pessoal tem referência agora. Eu vou ler um pouquinho da biografia dele. A gente vai avaliar aí a celebridade de hoje, né? Que é o Johnny Depp. E depois a professora Aline vai falar de um tema interessante, tá? Na nossa eletiva. Então, Johnny Depp é um ator norte-americano. É um ator, ele é músico, ele é produtor, ele é diretor de cinema, olha disso. Atuou nos filmes como Eduardo Mão de Tesouras, em 1990, que foi um dos filmes. Como que era aquele filme que foi regravado agora dos policiais? Eu não lembro. Eu vi uma série na televisão, ele fazia parte dos Anjos da Lei na década de 90, tá? Você fala, eu não tinha nascido, mas eu estava lá vendo, tá? Nem vou falar nada. Ele fez Alice no País das Maravilhas, que ele era o chapeleiro louco, e ele fez a série Piratas do Caribe. Era ele, menina. Então, pra você ver, né? Ele nasceu em Waynesboro, Kentucky, Estados Unidos, no dia 9 de junho de 1963. Calcula quantos anos ele tem aí. Você acha que ele é novinho? Não é, não. 58. 58 anos, mas continua lindo, meu Deus. Filho de engenheiro, John Christopher Depp e Betty Sue Palmer. Com 12 anos, ganhou sua primeira guitarra. Aos 13 anos, depois da separação, eu preciso inverter a câmera, você consegue aqui? Mostrar os alunos, eu não consigo, só fico na minha... inverter para que mostre os alunos. Nossa, eu não sei como faz. Eu sei no celular só, aí eu não sei. Aqui eu não estou conseguindo, ó, né? Aqui não aparece. Entendeu? Eu sabia nem que fazia isso aí. Então, pra você ver, Será né? que algum professor sabe? Eu não sei. Então, vê lá. Aí, o que acontece? Vamos voltar lá para a biografia. Com 13 anos, ele ganhou uma guitarra, fez parte de um grupo musical e começou a abrir shows, olha, para o Iggy Pop, para o Duran Duran, que são bandas mais da década de 80, tá? Você vê como eu sou dinossauro. Beleza, obrigada. Nicolas Cage. Alguém já assistiu o Motoqueiro Fantasma? Eu já. Rodrigo, tá travando. O que está acontecendo, gente? Sumiu tudo aqui? A internet sacanear, parou de compartilhar? Sumiu, tá travado. Internet sempre sacaneando no meu momento mais simples. Vamos lá. Ô, Érico, tava com saudade de você, viu? Perdeu o Cazuza, perdeu o Renato Russo. Perdeu muito. Atrasada nos trabalhos, eu tive que recuperar os trabalhos. Então. Aí, ele ganhou destaque no Platoon e na série da TV Anjos da Lei, que hoje virou um filme, né? Que tem aquele gordinho, aquele cara alto e tal.
Ele fez grande sucesso na década de 90, se destacou como rebelde, porque ele fazia aquele tom rebelde, e fez muitos filmes, Eduardo Mão de Tesoura, e ganhou até indicação ao Globo de Ouro. Ele nunca ganhou o Oscar, tá? Só o Globo de Ouro. Em seguida, Johnny Depp recebeu mais 2 indicações ao Globo de Ouro como melhor ator nos filmes Benny June, Coração em Conflito, Ed Wood, e nesse mesmo ano atuou em Dom Juan del Marco, quando contracenou com Marlon Brando. Em 1987, atuou em Donnie Brasco, agente do FBI, e assim vai indo. A sua carreira parece tudo bonitinho. Aí, tem um filme dele, que eu não sei se vocês já viram, ele fez A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é do Tim Burton. A Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe aquele ator? Era ele, aquele cara de... Então, isso, o novo, cabelinho Chanel, era ele. Willy A Wonka? Noiva Cadáver, ele, era a voz dele. O Willy Wonka é o Johnny Depp. Isso nem parece. Menino, como tá mudado, né? Nem parece, mas é ele. O Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet, é ele também. Era um barbeiro, é um filme assim, muito assim. Ele chega a matar as pessoas, ele era barbeiro, tá? Então não é uma coisa assim. E ele ganhou o Globo de Ouro com melhor ator em comédia e musical, né? Melhor vilão com Alice né? Sombras da Noite, que ele fez um filme que era vampiro, mas é uma comédia, tá? E na MTV, ele ganhou a indicação aí, né, com Alice no País das Maravilhas, que ele é o Chapeleiro Louco. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Tá descendo, vamos descer. Johnny Depp atuou em diversos filmes, mas o papel mais marcante da sua carreira foi em Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, em 2003, interpretando Jack Sparrow, quando recebeu sua primeira indicação ao Oscar. O filme deu origem a uma série onde Depp se reprisou em seu papel em mais 4 filmes, certo? Depois de namorar Charlie Finn e Jennifer Grey, Johnny Depp foi noivo da atriz Winona Ryder e teve 2 filhos com a cantora e atriz francesa Vanessa Paradis. Ele namorou uma, teve filho com outra, coisa de louco. Isso, quem fez essa biografia é Dilva Frazão, e ela possui bacharelado em biblioteconomia e é professora do ensino fundamental. Tá? Isso tudo eu peguei lá no E-Biografia Johnny Depp. Beleza? No site. Aí tem umas polêmicas aqui do autor. Vamos ver, ó. Ele completou 57 anos, isso foi ano passado, e coleciona uma carreira marcada por polêmicas. Por causa da ex-namorada como Kate Ross e Amber Heard. Amber Heard é aquela menina que faz o Aquaman. Sabe a namorada do Aquaman? Era a esposa dele. Desde a última controvérsia em filmes como Animais Fantásticos, que receberam críticas dos fãs. Na época, Depp foi comparado com Kevin Spacey. Que é o seguinte. Nesse último relacionamento dele, essa Amber Heard aqui, ela processou ele, ela abriu um processo contra ele contra violência doméstica. Quer dizer que ele agrediu ela. Ela afirma que ela foi agredida por ele. E isso acabou, assim, em termos com a carreira dele. Quando ele fez Animais Fantásticos, que ele era lá o coisa, o filme recebeu muita crítica. Como que você deixa um ator que é processado por agressão trabalhar? Entendeu? Então, isso é uma das polêmicas, tá? Ele recebeu muita crítica. Tanto que parece que nas continuações ele não vai ser mais o vilão, vão trocar o personagem dele. Você vê como que o povo tá muito... Ele teve... Um dos grandes amores dele foi a Winona Ryder, que era o primeiro amor dele na juventude, né? Mas uma entrevista, né? Ele não chegou a casar, tal. Os dois se separaram. O Tim Burton falou que ele sentiu muito com essa separação. Ele ficou com uma modelo chamada Kate Moss, que é onde começam as polêmicas dele, que teve uma vez que ele destruiu o hotel, tá?
Por causa de uma briga com ela, ele destruiu o quarto do hotel. Esquentadinho. Esquentadinho. A maior polêmica envolvendo o nome do ator surgiu recentemente. Ele foi acusado de violência doméstica contra Amber Heard, agora ex-mulher. Os dois se conheceram em 2011, se casaram em 2015, mas tem acho que uns 2 anos que ela colocou estrangulamento, lesões e áudios. Quer dizer que ele estrangulou ela. Em primeiro momento, a separação foi legal. Ela pegou 22 milhões de dólares dele. Olha! Mas durante a entrevista, Depp contou que tinha provas contra acusações da atriz. E uma dessas supostas evidências chegou a mostrar que ela agrediu ele também. Então, ele está provando, ele está querendo falar que ela também bateu nele. Tá bom, beleza. Isso. Aí vem aqui um monte de coisa, né? Tem um monte de link aqui que infelizmente não vai dar tempo da gente ver hoje, mas tem assim, eu posso até mostrar aqui, deixa eu ver se é essa daqui, esse primeiro link aqui, vamos lá. Não é esse, peraí, eu queria achar um que tem as fotos dele. Gente, como ele era lindo, é lindo, né? Mas era mais bonito ainda. E por causa dessas polêmicas, e detalhe, na última entrevista que ele teve por causa dessa violência doméstica, ele falou na entrevista que ele fazia uso de drogas, ele fazia uso de oxicodona, que é um medicamento, ele era viciado nesse medicamento, ele ingeria muito álcool. Mas tipo, esse Oxicodona geralmente é um medicamento que acho que eu não sei assim qual que é o princípio ativo, mas por exemplo, ele é um remédio controlado, porque ele causa dependência e ele se tornou E ele é usado muito, Adriana, Hã? no processo hoje em dia de emagrecimento. Ela é usado para processo de emagrecimento. Às vezes ficou viciado e ele usa isso daí junto com o álcool. Então a pessoa fica, né? Esse tipo de medicamento não pode tomar álcool, né? Ou a pessoa fica meio doida. É indicado não utilizar por causa das contraindicações. E porque são 2 drogas dentro do seu organismo, né? Então você acaba se auto-prejudicando, porque o oxaladrona também já é uma droga, e aí o álcool, que é a outra droga, dentro do seu organismo. Então, não é indicado. Então, aí o que acontece? Ela diz que quando ele fazia uso das drogas, ele ficava muito alterado. Ele era muito gentil, muito amoroso, mas quando, claro, ficava alterado. Porque como que não fica? São 2 drogas com princípios ativos que se complementam e como se fosse uma bomba, né? Você não sabe o que esperar da pessoa, qual o efeito que vai surtir no corpo, né? Quando você mistura várias drogas. Ele diz também que fazia uso também há tempos na juventude de cocaína, né? Mas que ultimamente ele estava fazendo uso dessas drogas. Isso daí a gente iria ver tudo nos links aqui, mas depois eu mando para vocês os links para vocês lerem. Senão não vai dar tempo. Porque geralmente a aula de eletiva é 1 hora, né, Aline? Nós ficamos 1 hora lá, porque nós analisamos, cara. Hoje não vai dar tempo. Tá? Aí o que acontece? A polêmica dele agora é que ele não está conseguindo trabalho por causa dessa acusação de agressão e de violência doméstica. E o filme que ele estava para fazer a sequência, que são Os Animais Fantásticos, ele faz o bruxo lá, vilão, não estão querendo mais contratar ele por causa desse processo. E se ele falou que ele faz uso de droga, imagina, né? De vez ele melhorar a situação dele, ele piorou, né? Então, o que nós temos sobre o Johnny Depp é isso aí. Nós adoramos o ator, adoramos os personagens, mas a gente não sabe o que se passa, né? A gente constrói o ídolo pelos personagens que ele apresenta, né? A gente é fã do Jack Sparrow, a gente é fã do Willy Wonka, a gente adora todos os personagens dele, mas os demônios dele, o que ele vive, a gente não tem noção. Ainda tô chocado que ele faz Willy Wonka. Não, imagine eu, né? Como que um homem daquele bonito, daquele jeito, fazer o Willy Wonka, né? Mas tudo bem.
O Macari foi bastante para tocar a cara dele. Agora, eu vou parar de compartilhar a tela. A professora Aline vai falar de um outro assunto, que é um assunto muito importante. A gente percebeu que nas últimas biografias, todos os nossos ídolos, né, Aline? Quando a gente fala de Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, esses ídolos, eles morreram devido a complicações de uma doença muito atual, muito perigosa, que é a AIDS. Então, a professora Aline hoje vai passar um conteúdo para a gente sobre AIDS, né? Muita gente por ano a AIDS, né, Aline? Você vai conseguir compartilhar a tela? Vou, peraí. Porque eu só compartilhava pelo celular, pelo notebook é a primeira vez. Espera que eu tô achando aqui. Você já parou a apresentação, Adri? Já, né? Eu já parei. Deixa eu colocar aqui. E semana que vem ela vai esclarecer um pouquinho sobre o uso de drogas, porque a gente percebeu... Apareceu aí? Tá carregando. Apareceu? Apareceu. Pode. Deixa eu vir aqui pro pessoal para eles verem. Aí, se quiser no modo apresentação, você pode fazer também, viu, Aline? Aí você... Vamos lá. Vamos escutar o que a professora tem para falar. Então, como a gente viu, né, nos nossos outros ídolos aí, a maioria veio morrer de AIDS, né, que era uma doença até então, antigamente, que não tinha ainda tratamento, que não era muito conhecida. Aí eu vou falar um pouquinho sobre ela. O que é a AIDS? A AIDS é uma doença crônica causada pelo vírus HIV, que danifica o sistema imunológico e interfere na habilidade do organismo lutar contra outras infecções. O que acontece? Ela mexe muito na imunidade do corpo, né? Então, ele pega outras infecções, como tuberculose, pneumocitose, neurotoplasmose e entre outras. A AIDS, sigla para ARC-Red Imunodeficiência Síndrome. Síndrome da imunodeficiência adquirida, em português. Também facilita a ocorrência de alguns tipos de câncer, como sarcoma de Kaposi e linfoma, além de provocar perda de peso e diarreia. Apesar de ainda não existir cura para a doença, atualmente há tratamentos retrovirais capazes de aumentar a expectativa de vida dos soros positivos. Aí, todo mundo às vezes fica na dúvida, né, entre HIV e AIDS. O HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da AIDS. AIDS, no entanto, se trata do estágio mais avançado da infecção por HIV. O HIV é uma infecção sexualmente transmissível que também pode ser contraída pelo contato com o sangue infectado e de forma vertical, ou seja, a mulher que é portadora do vírus HIV o transmite para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. E daí eu coloquei aqui também a AIDS no Brasil e no mundo, tá? No Brasil, de acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre a HIV e AIDS, a incidência do HIV em pessoas de 15 a 49 anos é de 0,6%, segundo a atualização em 2013. De acordo com o mesmo relatório, o Brasil apresenta uma incidência maior que os seus vizinhos, Bolívia e Chile, ambos com 0,3%. Paraguai e Peru, com 0,4%, e Colômbia, com 0,5%, por exemplo. No Haiti, a taxa é de 2%, mas os números são muito mais altos. Em países africanos, como Zimbábue, 15%, Moçambique, 10,8%, Malawi, 10,3%, Uganda, 7,4% e Angola, 2,4%.
No Canadá e na Itália, a incidência de infecção pelo vírus é de 0,3. Por que que nos países africanos, as regiões africanas, a incidência é maior? Pelo tratamento precário, tá? Pelas faltas de informação. E as causas são: os cientistas acreditam que um vírus similar ao HIV ocorreu pela primeira vez em algumas populações de chimpanzés e macacos na África. Peraí, Aline, volta tudo que caiu a internet aqui, minha filha. Nossa, você não tem noção. Peraí. Caiu tudo aqui. Travou? Acho que ela caiu de novo. Caiu de novo? Peraí. Oi, Tá. tô aqui, gente. Voltou? Não, voltar eu voltei. Demorou, mas eu voltei. Pelo amor de Deus. Ô, Eric, desculpa, mas vai ter que voltar um pouquinho aqui, porque a gente não ouviu o começo. Tranquilo? Obrigada. Vocês conseguiram ouvir o início? O que é AIDS? Não, nós Não? ouvimos tudo. Quando você falou que é AIDS, caiu tudo aqui. Ah, tá bom. Vou voltar aqui, então. Só um minutinho. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Então, lá. O que é a AIDS, né? A AIDS ela é uma doença crônica causada pelo vírus HIV, que danifica o sistema imunológico e interfere na habilidade do organismo de lutar contra outras infecções, como tuberculose, pneumocitose, neurotoplasmose e entre outras. A AIDS é a sigla para Acquired Immunodeficiency Syndrome, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, em português. Também facilita a ocorrência de alguns tipos de câncer, como sarcoma de Kaposi e linfoma, além de provocar perda de peso e diarreia. Apesar de ainda não existir cura para a doença, atualmente há tratamentos retrovirais, capazes de aumentar a expectativa de vida dos soros positivos, coisa que antigamente não tinha, né? Que era o tratamento, os coquetéis e tudo mais. Muita gente tem dúvida. HIV e AIDS não são as mesmas coisas? A HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da AIDS. A AIDS, no entanto, se trata do estágio mais avançado da infecção por HIV. O HIV é uma infecção sexualmente transmissível, que também pode ser contraída pelo contato com o sangue infectado e de forma vertical, ou seja, a mulher que é portadora do vírus HIV os transmite para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Aí os casos de AIDS no Brasil e no mundo. No Brasil, de acordo com o programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/AIDS, a incidência do HIV em pessoas de 15 a 49 anos é de 0,6%, segundo a atualização em 2013. De acordo com o mesmo relatório, o Brasil apresenta uma incidência maior que os seus vizinhos Bolívia e Chile, ambos com 0,3%. Paraguai e Peru com 0,4% e Colômbia com 0,5%. No Haiti, a taxa é de 2%, mas os números são muito mais altos em países africanos, como Zimbábue, 15%, Moçambique, 10,8%, Malawi, 10,3%, Uganda, 7,4% e Angola, 2,4%. No Canadá e na Itália, a incidência de infecção pelo vírus é de 0,3%.
Por que que nos países africanos, né, a taxa é muito maior? Pela precariedade, pela falta de informação, tá? E as causas? Os cientistas acreditam que um vírus similar ao HIV ocorreu pela Ô, primeira... Oi? também lá eles não têm além de informação, não tem essa camisinha, não tem acesso a isso, né? Não tem, é muito precária a situação lá, né? Não tem igual é aqui, posto em postos de saúde e tudo mais. Uhum. Mas ainda é uma incidência muito grande no Brasil, mesmo tendo essa informação, né? No posto de Sim, saúde, tendo camisinha, a incidência é muito grande. demais. Os cientistas acreditam que um vírus similar ao HIV ocorreu pela primeira vez em algumas populações de chimpanzés e macacos na África, onde eram caçados para servirem de alimento. O contato com o sangue do macaco infectado durante o abate ou no processo de cozinhá-lo pode ter permitido ao vírus entrar em contato com os seres humanos e se tornar o HIV. A transmissão da AIDS. Às vezes o povo fala, só com relação sexual, né? O povo ainda tem muita dúvida. O HIV, ele é transmitido principalmente por relações sexuais, vaginais, anais ou orais, desprotegidas. Isto é, sem o uso de preservativo e compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas com sangue, o que é frequente entre usuários de drogas ilícitas, que também podem contrair mais doenças, como as hepatites. Outras vias de transmissão são por transfusão de sangue, porém é muito raro, uma vez que a testagem do banco de sangue é eficiente. E a vertical, que é a transmissão dos vírus da mãe para o filho na gestação, amamentação e principalmente no momento do parto, o que pode ser prevenido com o tratamento adequado da gestante e do recém-nascido. A infecção pelo HIV evolui para a AIDS, quando a pessoa não é tratada e sua imunidade vai diminuindo ao longo do tempo. Pois mesmo sem sintomas, o HIV continua se multiplicando e atacando as células de defesa, principalmente os linfócitos TCD4 positivos. O que acontece? Todos os vírus, não só o da HIV, ele não tem cura. A gente fala que o vírus não tem cura, por quê? Porque vírus não tem metabolismo, né? Então não tem que ser tratado. O que você consegue tratar durante o vírus, quando você contrai qualquer vírus? Os sintomas, tá? Quanto tempo demora para os sintomas da AIDS se manifestarem? Uma pessoa pode estar infectada pelo HIV sendo soro positiva e não necessariamente apresentar comprometimento do sistema imune com a depleção dos linfócitos T, podendo viver por anos sem manifestar sintomas ou desenvolver a AIDS. Então, você pode contrair o vírus, viver com o vírus e ainda assim não desenvolver a AIDS. Existe também o período chamado de janela imunológica, que é o período entre o contágio e o início de produção dos anticorpos pelo organismo. Nesse período, não há detecção de positividade nos testes, pois ainda não há anticorpos e pode variar de 30 a 60 dias. Embora nesse período a pessoa não seja identificada como portadora do HIV, ela já é transmissora. Por isso que a gente fala, né, que a AIDS, que o HIV, a gente não vê cara, né? Estão me escutando aí, gente? Sim, estamos escutando. Tá bom. Os fatores de risco. Para se contrair a AIDS, é necessário que a pessoa seja infectada pelo vírus HIV. Todos estão sujeitos a contrair o vírus HIV, uma vez que a doença não escolhe cor de pele, idade, gênero ou preferência sexual.
Contudo, há alguns comportamentos de riscos para a infecção por HIV. Relação sexual, vaginal, anal, oral com a pessoa infectada sem uso de preservativos, compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis, reutilização de objetos perfurocortantes com presença de sangue ou fluidos contaminados pelo HIV. Mulheres HIV positivas que queiram engravidar também precisam tomar as providências sob orientações médicas para não transmitir o vírus para os seus filhos durante a gestação ou parto. Mulheres infectadas pelo HIV não devem amamentar, pois o vírus pode ser transmitido pelo leite materno. E aí os sintomas da AIDS, que são fraqueza, febre, emagrecimento e diarreia prolongada. Então, aí, gente, a gente conseguiu ver, né, que a AIDS, ela é o estágio do HIV, tá? Então, por isso a gente não vê cara, a gente não vê cor, a gente não consegue identificar uma pessoa com esse vírus. Alguma colocação? Eu até, enquanto você está falando aqui, eu falei um negócio para que cortou um pouquinho o seu áudio. Eu falei assim, na hora de uso de drogas antigamente, o pessoal compartilhava seringa, agulhas, até o simples ato da manicure, que é por isso que é importante ter cada um o seu alicate. Exatamente. Se ela não desinfetar aquele alicate e pegar em outro, acabou. É uma coisa simples. Sim. Por isso que hoje em dia tem todo esse cuidado no comércio de Tatuagens. porque tem que ser coisa descartável. Você usa descartável, você tem esse protocolo. Por quê? Porque a AIDS não pega só por essas coisas simples. Exatamente. Aí eu falei, e hoje em dia que tem o alicate da cliente. Então a cliente fala, ó, esse alicate é de fulano, então ela só vai usar o alicate na fulana. Sim. Entendeu? Sim, então, verdade. Alicate, agulha, tudo tem que ser descartável. É porque muita gente, né, principalmente os alunos, assim, eles veem como AIDS como doença sexualmente transmissível, né? Só se tiver relação sexual. E não é, né? A gente vê muitos casos, assim, geralmente vai fazer tatuagem, vai usar manicure, vai lá, usa. Isso tudo está sujeito. Então a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a tudo, né? Tudo Principalmente com relação sexual, com certeza, né? Como a gente viu os nossos ídolos aí passados, com certeza a causa foi realmente, né, de relação sexual e drogas, né, compartilhamento, relações sexuais. Porém, hoje em dia não é só isso que faz, né? Só um minutinho, Aline, pode continuar. Então, antigamente, a vida que eles levavam, como a gente viu, né, Cazuza, Renato Russo, tudo mais, o que acontece? A vida de boêmia, né? E antigamente ainda não tinha realmente esses tratamentos que hoje uma pessoa com HIV soro positivo consegue viver e ter uma vida muito tranquila, tá? Com certas preocupações, né? Com certas restrições, tomando o tratamento certinho, mas ainda consegue ter um prolongamento de vida aí muito maior do que antigamente. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa, gente? Não estão com dúvida aqui. Não? Bem, não. Aline, aconteceu o seguinte, que telefonaram da Santa Casa e estão reagendando a consulta do neuro da minha filha. Ah, sim. Estou confirmando, tá bom?
Tá Mas ótimo. é importante a gente falar, porque assim eles também têm cuidado de ter essa coisa do descartável, né? Para Sim, tirar sangue, para fazer exame, para ir numa manicure, para fazer uma sobrancelha, tudo eles entendeu? têm que. Isso, o bom de saber, gente, é para ficar bem atento mesmo, né? Se, por exemplo, vai fazer a sobrancelha, tá esterilizado, tá com a máquina ligada, prestar bastante atenção. Geralmente aí, adolescente tem mania de, vou furar em casa mesmo, piercing principalmente, nariz, né, umbigo. Vou furar, minha amiga vai furar, não sei, tomar muito cuidado, né, com esse compartilhamento, porque a gente tem que estar aí atento a tudo. Embora a gente consiga, hoje a gente saiba que a gente tem tratamento, consiga viver e prolongar o estágio de vida, é uma situação que às vezes, rara hoje em dia, mas que o tratamento não resolve, porque mexe direto com a imunidade. Então, se você pegar uma pneumonia, você não vai ter força, o organismo não vai ter anticorpos e não vai conseguir trabalhar como se uma pessoa que não possui o vírus HIV, entendeu? Sim. Então, ficar bem atento, tomar todas as precauções, né? Suzana, Eric, alguma dúvida? Não, professora, não Não? tenho dúvida. Por aqui não. Ah, a Suzana chegou aqui, Suzana. Gente, depois eu vou disponibilizar a gravação. A gente tem que encerrar, porque daqui a pouco vai bater o sinal, tá? Mas semana que vem nós podemos ver que ídolo. O que vocês sugerem aí? Para semana que vem. Rodrigo, Oi, qual que você pode falou? falar. Eu tinha Tá pensado, bom, sabe em obrigada. quem? No Chorão. Chorão? É, do O que Charlie vocês Brown. acham? Chorão do Charlie Brown Jr.? Pode ser? Sim. O que vocês acham? Pode. A Antonella gostou da ideia aqui. Só? Pessoal, Acho bacana. Chorão, semana que vem? Hein? Por mim, Charlie Brown. fechou. Quem gosta do Charlie Brown Jr.? Então, eu sei quase todas as músicas dele. Ah, a Antonella falou que sabe quase todas as músicas. É, então, ó. Eric, o que você acha? Suzana? Pode ser, eu não conheço, mas pode ser. Ih, você não conhece, Eric? Vai conhecer. A hora que Suzana, tocar alguma música, você vai conhecer. com certeza. E Suzana, tudo certo aí? Sim. Então vamos encerrar por hoje. Obrigado. Obrigado, Aline, por a Obrigada gente, a vocês. pelo Tchau. conteúdo. Tchau. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Interromper a gravação. Jesus, mas tinha que ligar essa hora para confirmar, né?